Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz em poder participar desse momento especial com toda a amada igreja aqui em Peixinhos. A nossa leitura fica no livro de Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, primeiro livro da Bíblia, versículos de 1 a 9. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que um não entenda o outro, e não entenda o que o outro está dizendo. Versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A palavra do Senhor para nossa meditação. A paz de Cristo. Eu fico muito grato mesmo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar reunido agora de manhã com tantas pessoas que faz tanto tempo que eu não vejo, alguns tempo demais, como Alan Júnior. Fiquei muito contente de vê-lo, fazia muito tempo mesmo, e a amada igreja em várias localidades, e a de Peixinho aqui que nos recebe junto com Águas Compridas. Agradecemos a Deus o privilégio de poder participar desse momento tão importante de agradecimento a Deus. O tema é gratidão, porque Deus merece, tá certo? Então vamos orar, e a partir do texto de Gênesis que a gente acabou de ler, vamos começar a pensar nessa grande verdade: gratidão, Deus merece. Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque tu és a razão maior e o propósito de toda a nossa vida hoje. Obrigado porque tu nos alcançaste através do teu Filho Jesus, e tudo o que falamos, louvamos, fizemos aqui e que se estende para a nossa vida lá fora, queremos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. A Ti agradecemos e Te pedimos agora que nos ajude a compartilhar a Tua palavra, que ela fale mais uma vez pelo Teu Espírito aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Babel foi um momento de divisão, de confusão. Por quê? Como você acabou de observar, no texto lido, os homens estavam unidos. É interessante.
mas no nome errado, no propósito errado, e até Deus teve que intervir nesta unidade, porque eles queriam perpetuar a grandeza do nome, da fama deles, daquele povo, com uma construção monumental, a cidade e uma torre erguida ao alto. Parece bonito, mas é a semente da destruição. Quando o homem que foi, preste atenção, criado à imagem e semelhança de Deus, não se contenta com isso e quer se tornar como Deus. Dá para entender? Sempre eles não estão se contentando com algo já grandioso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. É certo que o pecado entrou, afastou, mas Deus sempre querendo trazer o homem de volta a viver essa imagem e semelhança, não querendo se exaltar, mas querendo exaltar o único que é digno e que verdadeiramente é o que estamos fazendo aqui, que nos une de verdade. Aí onde está a grande diferença, não é no meu nome, nem no teu, nem na obra de fulano, nem de cicrano, é no nome e na obra de Jesus Cristo que nós somos unidos. E é interessante, né? Porque sem combinar, praticamente todos os textos que eu iria e vou enfatizar, se Deus permitir, foram lidos hoje aqui. É interessante. E enfatizando como veio na ceia, a essência é Jesus Cristo, o seu evangelho, o seu sacrifício, que a partir de então nos move, nos resgata. Aí a gente está vendo depois o começo da igreja. Se Babel foi a confusão, a divisão, Deus estabeleceu um plano, chamando Abraão, e através de um povo veio o filho dele para trazer o cumprimento da promessa que nos une, que se estabeleceu em Pentecostes. Vocês lembram? Quando o Espírito foi derramado, pessoas de todas as nações e línguas diferentes, trazendo e remetendo a Babel, mas não houve confusão. Deus agiu e através do Espírito todos puderam entender a mensagem que nos une. Através do Espírito, todas as línguas foram interpretadas e o Evangelho foi anunciado. Cristo vive, Ele está vivo e é a razão, e é o propósito, e é a base de toda a obra de Deus. E ali em Pentecostes foi revertida Babel, e a unidade foi estabelecida entre todos os povos, línguas e nações, pela linguagem do reino, do amor, do Espírito. Esta é a linguagem da palavra que nos une hoje. E não é interessante? Porque a gente pode se reunir com pessoas, como vocês já tiveram a experiência, eu também, pessoas que vêm de outros lugares, que não falam a minha língua e chegam aqui e a gente sente o amor. Já percebeu isso? O amor, o abraço. A gente ainda não fala a mesma língua. Eu não entendo outro idioma, gente. Um pouco de espanhol. Eles ainda falando, eu entendo um pouco. Mas qualquer outro idioma eu não entendo. Mas a gente entende uma língua, que é a língua do amor. Já percebeu isso? Onde estiver, você já notou que você é bem recebido? Que você, mais do que viajar o país, se tiver condição, né? A turismo, você pode viajar vendo irmãos, compartilhando a comunhão e ainda conhecendo o Brasil. Você já imaginou? Porque isso é incrível. E se for para o mundo, acontece a mesma coisa. Onde chegar, tiver irmãos cristãos,
você será bem recebido. Isso não é verdade? Não é assim? É como hoje aqui. O que é que a gente está celebrando hoje aqui? Um magnífico trabalho de amor e unidade. Aqui tem pessoas de congregações diferentes que contribuíram para um momento onde o marco do Evangelho de Jesus Cristo e da unidade foi levantado. O dia da família, o culto do dia da família. E a igreja aqui em Peixinho, junto com Águas Compridas, ela quer agradecer ao autor dessa obra. Não é interessante? E nos chamou para participar. E nós ficamos muito contentes com isso. Mas vamos observar aqui na palavra, na sequência, vamos para Atos, capítulo 2. O que aconteceu? Antes de chegar no capítulo 2, nós temos Jesus falando da promessa. Capítulo 1, se você está aí acompanhando, eu estou lendo na versão Almeida NAA, que chama assim, Nova Almeida Atualizada. Aí você faça as comparações aí, né? Eu não sei qual é a versão que você está, mas são similares, façam comparação, né? Olha o que ele diz aqui, se reportando à promessa que nos une. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui está o cumprimento da promessa que nos une, mas não para a gente ficar tudo se contentando, né? É como aquela história, né? Nós nos unimos para o grande desafio mundial. É que esse evangelho, agora com a igreja cada vez mais forte e capacitada, ela não construa a sua Babel, mas ela levante o nome de Jesus nos 4 cantos da terra. Mas para não parecer assim uma coisa tão impossível, né? Eu já quero dizer, como foi que o evangelho chegou aqui? Se você acha que é uma coisa tão irrealizável, como foi que o evangelho chegou até você? Comece a pensar. Porque isso foi feito lá atrás, quando o mundo não era nem tão grande assim, o mundo conhecido. Parece que o país mais distante que eles ainda nem chegavam fácil era a Espanha naquela época. Já pensou? Espanha. Portugal eles ainda não tinham descoberto, parece. Eu não entendo tanto de história, mas a Espanha. Veja que o mundo era reduzido e através desse único nome, esse Espírito que está em você, está em mim, que une a igreja e que está presente aqui, e quando a gente sair, ele vai conosco. Não é maravilhoso? Onde você estiver, você não está só. Você tem um propósito maior de cumprir uma missão. Seja lá onde for, não é Cândido? Cândido, eu olhando para ele aí, ele estava passando uma situação, uma pressão no trabalho tão grande. Toda quarta-feira, ore por mim, lá no culto. O irmão amado ali, junto com a sua esposa, seu filho, eles estão aqui presentes. E de repente ele começa com um novo pedido de oração. Interessante. Eu estou fazendo um teste, eu não sei como é que chama, né? E daqui a pouco ele chega semana que vem. Fiquei e foi muito melhor. Ele até respira aliviado. Que coisa, né? Deus escuta
Mas sabe, o grande propósito ele entende e sabe qual é. Seja no emprego que era pressão, chefe em cima, toda hora sem trégua, você tem que testemunhar o nome de quem? Seja agora nesse mais leve, e eu brinco até com ele, né? Olhe para a cabeça dele, ele já está ficando careca como eu. E a idade, às vezes a gente não aguenta mais aquela pressão do trabalho de jovem. Mas o Senhor respondeu a oração, mas está lembrando a gente. Onde é que você está passando mais tempo atualmente? Se você é dona de casa, pensa onde é o teu campo. Onde é o teu campo? Cada pessoa, o seu primeiro campo missionário é a sua casa, sua família, seus filhos, seus parentes mais próximos. Mas aí, se você passa mais tempo na vizinhança, olha ao redor e começa a ver onde é que o Senhor vai te usar. Mas se você passa mais tempo no trabalho, e hoje não são só homens, mulheres estão aí na luta do dia a dia, onde é o seu campo? Como é que o Evangelho me alcançou? O Evangelho me alcançou dentro de uma sala de aula. A primeira vez que eu tive conhecimento do Evangelho foi através de um coleguinha, quando eu tinha de 9 para 10 anos na sala de aula. Veja, ele vivendo o Evangelho dentro da sala de aula. Mas como eu fui duro, só fui me converter dos 18 para os 19. Veja que trabalho Deus teve comigo, mas não desistiu, não desistiu, não desistiu. E usou esse coleguinha que foi crescendo e batendo na minha porta. Era assim mesmo, era Deus, Jesus, não desistiu, não desistiu. Até que eu me rendi ao amor de Deus. É um momento inesquecível. Se tem 2 momentos, né, que a gente marca muito na história, hoje não é nem mais o meu aniversário, é sério, o pessoal sabe que me conhece, é a data do meu novo nascimento. Mas se você quiser saber o segundo, foi do meu casamento, porque Deus fez algo extraordinário depois de tantos anos. Essa história eu deixo para outro dia. E me deu um filho, aí a família, e tudo isso é projeto de Deus. Ele quer unir. Mas vamos pensar, quando essa igreja nasceu e que demonstrou as marcas de uma igreja saudável, não é isso através de Jesus Cristo que nós queremos viver e estamos vivendo até hoje? Não é isso? Aí foi o texto que alguém leu aqui na oferta, Atos 2, Alexandre. Interessante, né? Era exatamente, olha aqui comigo. Aqui em Atos, a promessa foi cumprida, o evangelho foi pregado, pessoas de várias nações, com seus idiomas diferentes, ouviu, e ali, quantos creram, se renderam e foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E como vivia? Vocês conhecem, mas a gente só vai aqui tocar em alguns pontos rapidamente. Atos 2, 42. Primeiro, é o tripé saudável da igreja ou é o 4, não sei chamar, né? 4 pés que são marcas da igreja. Eu ainda não me defini, mas acho que são 3. Vamos lá. E perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, 1, né? Segundo, na comunhão. Nas orações, olha, e no partir do pão. Às vezes eu coloco como 3, porque eu vejo o partir do pão como comunhão. Porque é comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E está interessante, né? Você costuma a perceber e olhar um pouco de lado quando você está lembrando do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus que a gente todo domingo
faz em memória dele, é um sacrifício que você tem que olhar ao lado. Porque não uniu você só com Deus, uniu você uns com os outros. Eu fiquei pensando, quando estava tomando a ceia, se de repente a igreja aqui em Peixinhos, Antônio, junto com Águas Compridas, eu sei que vocês fazem esse trabalho, né? Muito bem, de levantar o Dia da Família. Mas de repente vocês fossem receber agora todos esses irmãos para ficar congregando aqui, vivendo aqui, trabalhando aqui, a alegria que vocês estavam sentindo agora iria ser maior ou menor? A gente só veio para o domingo não, a gente vai ficar aqui, vamos mudar para aqui, vamos trabalhar aqui, vamos estar com vocês. Como seria? Seria só um domingo? Mas deixa eu dizer uma verdade. O trabalho do Senhor, quando coloca a gente junto, ele fica mais forte. Mas muitas arestas têm que ser aparadas, coisa tem que ser cortada. Já notou? É feito o casamento. Quando você casa, eita maravilha, venci uma etapa. Aí começa a conviver, aí começa a aparecer. Mas veja como Deus trabalha. Quantos casais aqui há anos, né? E família, quando vem os filhos, aí começa mais opiniões diferentes, não é? E vocês ali, olhando para um alvo. Qual é o alvo? Se perder o alvo, se perder o prumo, aí é a divisão de Babel, não é? Se quiser dizer aqui quem manda sou eu, aqui vai ser assim, bater na mesa, já vai para Babel. Não é assim, é Jesus. O homem é o cabeça, mas ele está submisso a quem? Assim é a igreja funciona como um corpo. Viu como foi maravilhoso a gente trabalhar juntos naquele dia da família? Não foi, Antônio? Cada um realizando sua parte, o corpo funcionando e o nome de Jesus sendo exaltado. Eu quero até lembrar aqui com vocês, minha memória, eu vejo as coisas, mas eu preciso de ajuda. Quando a gente chegou naquele local, o que é que você percebeu? Naquele local, naquele dia, o grande dia da família, o que é que você percebeu? Pode ser sincero. A recepção de irmãos, né? Como é que eles estavam? Não é? Teve um trabalho de recepção forte, sim ou não? Que foi organizado por que congregação? Eu estou perguntando porque eu via pessoas até padronizadas, organizando tudo, recebendo, pessoas lá fora, estacionamento, pessoas lá dentro. Olha que trabalho. A igreja não podia funcionar assim cada domingo. Eu fico pensando, recebendo os visitantes, recebendo os amigos, e eles ficam impressionados, porque uma coisa, uma marca da igreja, se você continuar lendo e relembrando aqui, é o amor, é a comunhão, é como eles se amam. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, nem no bar. Sabia que as pessoas eles vão para o bar, ficam bebendo ali só para ter uma comunhão, e o centro é o copo. E tem gente que fica viciada e agora vai sozinho, já notou? Eu digo, meu Deus, eu digo isso, gente, porque eu vim de uma família de pai e o meu irmão morreram por causa do alcoolismo. Dói, porque você vê que acaba até a amizade, mas eles vão sozinhos, eles ficam só. E depois, quando estão doentes, cadê os amigos? E foi isso que eu vi na minha casa. A grande verdade. Mas sabe quando é que a igreja ainda chega mais forte junto? É como um corpo. É quando alguém está precisando. A igreja, pode ser que não vá todo mundo na sua casa, porque não dá, né? Está no trabalho, tá...
mas fica orando, pergunta no zap, vamos fazer uma escala para o hospital, podemos ajudar a família que também faz escala. A igreja começa a mostrar como é maravilhoso os irmãos viverem em união. Não é verdade? Isso é um testemunho vivo. Aconteceu até, em alguns casos, que eu visitei de hospital, irmãs, já que quem faz a escala são as mulheres, né, quando são irmãs para ficar no hospital. E depois que aquela irmã saiu, depois de mais de uma semana, a família dela ficou impressionada como a igreja amou, cuidou, agiu, orou, esteve presente, esteve lá. Podemos esquecer essa marca, irmãos? Se você olhar e lembrar do texto, eles estavam todos os dias, de casa em casa. Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Em cada alma havia temor, e não havia necessitado entre eles. Aí cada marca é o que a gente quer viver hoje. E no final, leia o texto para a gente concluir. É sabido, né? Mas é bom a gente ler. Com essa vida, de tal maneira, tão unidos por Jesus, pelo amor, pelo Evangelho. 47. Louvando a Deus. Olha aí. Quem é o autor dessa obra? A quem deve ser dado toda a honra e toda a glória? Hoje a gente está agradecendo, mas é só agradecendo. Não vai dar nem honra, nem toda a glória para ninguém aqui. É só agradecendo. Mas o autor dessa obra, o único que merece toda a honra e toda a glória, aquele que nos uniu hoje e eternamente, o nome dele é qual? Louvando a Deus e contando. Eu acho interessante, ó. E contando com a simpatia de todo o povo. O testemunho deles era tão forte. Quem é o primeiro lugar nas nossas vidas? O povo estava percebendo. E como eles se amam era tão forte que eles estavam contando agora com essa simpatia. Que povo, né? Que obra, que mudança houve na vida de fulano, de ciclano, da família. Eles começam a perceber, olha como eles vivem, agora como eles agem. Os filhos estão começando a mudar nas brincadeirinhas da rua. Eles começam a notar a diferença. Vai notar a diferença no filho de vocês. Porque esse menino é diferente. Ele se preocupa, ele ajuda, ele não chama palavrão, que é o... Chamar palavrão é o mínimo, né? Mas ele tem muito mais características de Jesus. Vão querer que os filhos desses outros andem com os seus. E sabe o que vai acontecer? Você vai levar essa família, a partir das crianças, o pai e a mãe, para o caminho do Senhor. Não é assim, às vezes, que começa? Está aí o trabalho feito pelas crianças. Aqui tem trabalho feito com as crianças, sim ou não? Sandra lá, com a sua equipe, tem trabalho feito com as crianças. Essas crianças trazem amiguinhos, depois trazem os... E eles ficam vendo a mudança em casa. O que é que está acontecendo com o nosso filho? É o que ele está ouvindo lá no cultinho. É o que ele está ouvindo lá na aulinha. Eles estão mudando. Imagine quando a família toda é cristã. É isso que a gente quer voltar a pensar. Atitudes de Babel, querer que o meu nome, querer que o meu jeito, querer que o homem esteja na frente, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério que você faz parte, só vai dividir. Já notou? Só vai dividir.
Mas quando cada um aqui se submete ao cabeça e começa a agir de acordo com o seu chamado, seus dons, e não precisa de dom, deixa eu só mostrar uma coisa. Não tenho camisa de manga comprida, né? Mas qual é o dom que precisa para arregaçar as mangas e fazer um serviço? Eu digo, esse é o amor que todo mundo aqui tem. E não importa onde você estiver. Agora, se me chamar para cantar aqui na frente, vocês vão ter que ter misericórdia. Porque esse dom eu não tenho. Mas de servir, de arregaçar as mãos, de pegar uma cadeira, de arrumar, de ir na casa de um vizinho, visitar, todo mundo pode fazer isso. Levar o evangelho para alguém. Esse não precisa de dom. Agora, tem dom de evangelista, tem dom de ensino, tem dom de pregação. E a igreja, assim, como um corpo, vai fazendo a obra até alcançar, talvez, o seu parente, agora no final do ano. Está perto aí as festas, né? Vamos fazer alguma coisa para atrair os familiares. O seu vizinho do lado direito, esquerdo, na frente. Começa a pensar. A sua casa é porta aberta para receber um grupo. A gente tem grupos lá em São Lourenço e que chama os irmãos, os familiares e os vizinhos. Aí você começa a ver, a igreja está cumprindo até o fim a grande missão. Unidos no cabeça, levando o nome. E falar em nome, eu gostaria que todos ficassem de pé. É um agradecimento a todos que serviram as áreas, as pessoas, mas eu quero que você agora proclame com esse cântico o nome que nos uniu nessa obra que estamos agradecendo a Deus, que foi o Dia da Família, mas que vai nos unir eternamente até o fim. Qual é o nome? Eu gostaria de que você lembre com esse cântico. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
para sempre. Amém.